Siracusa foi uma colônia grega do século VIII a.C. Pertenceu à chamada Magna Grécia, a região da Itália que possuía colônias gregas no sul da Itália e a Sicília também, principalmente o leste da Sicília. E Siracusa foi uma cidade muito poderosa, rivalizou com as grandes cidades como Atenas, inclusive venceu uma batalha com Atenas ali no final do século V, que foi decisiva para o declínio daquela cidade. Então Siracusa tem um papel importantíssimo na história antiga. E ela foi fundada nesse local que eu estou agora, que se chama Ilha de Ortígia. Ortígia é um nome que vem do grego, que significa codorna. Mas antes disso, significa muitas ilhas ou muitas localidades que aparecem na mitologia. Por exemplo, a ilha de Delos. A ilha de Delos, ela é o local onde a deusa Létor deu à luz aos seus filhos gêmeos, Apolo e Ártemis. Mas antes de ser chamada Delos, ela foi chamada Ortígia. Então é uma das menções a essa palavra na mitologia que está associada aqui. Por isso que na cidade nós temos um antigo templo de Apolo, do século VI a.C., e uma fonte de Ártemis, também chamada Diana, na tradição latina. Aqui, meio que no centro da ilha de Ortígia, tem uma fonte, uma praça chamada Arquimedes, mas a fonte é chamada Fonte de Diana, que é a Ártemis grega. Por quê? Diana, Ártemis estão ligadas a duas... Estão ligadas? Não, né? Está ligada, é uma só. Há duas transformações importantes dentro da narrativa mitológica aqui de Ortígia. Uma das transformações é da própria ninfa Ortígia. Ortígia codorna. Ela vai ser transformada em codorna para fugir do assédio de Zeus, transformada pela deusa Ártemis. E a outra transformação é da ninfa Aretusa, transformada em fonte também para fugir do assédio, nesse caso do deus rio Alfeu. Aqui nós vemos a deusa acima e uma mulher embaixo, que seria, pode ser, né, uma das duas. Pode ser a Aretusa, transformada em fonte, pode ser a Ortígia, transformada em pássaro. A gente consegue ver que a fonte, a escultura, coloca Ártemis, Diana, entre um homem e uma mulher, entre o assédio e a fuga. Ela, portanto, protetora das suas ninfas. Essa é a fonte de Aretusa. Segundo a mitologia, o deus rio Alfeu, se encanta pela ninfa. Ela, como muitas ninfas, uma sacerdotisa da deusa Ártemis, ou Diana para os romanos, e para ajudar essa ninfa a fugir desse assédio, a deusa transforma numa fonte e coloca ela nesta ilha aqui, na ilha de Ortígia. O assédio aconteceu no Peloponeso, na região da Grécia, mas a fuga, né, a solução dada é colocá-la como uma fonte de água doce aqui na ilha de Ortígia, longe, portanto, do Peloponeso. No entanto, o deus rio Alfeu, um rio, ou seja, água doce também, acaba vindo por baixo da terra encontrar essa fonte, ou melhor, essa antiga ninfa. Quer dizer, é uma explicação mitológica para essa fonte de água doce. A água vem do fundo do solo, da terra, e não é uma água salgada. A gente está bem ao lado do mar. Sendo uma ilha, a gente está cercado naturalmente de água salgada. Então essa narrativa mitológica explica essa fonte de água doce ao lado do mar, esse mar aqui Mediterrâneo. Aqui a gente vê as ruínas do antigo templo de Apolo, do século VI a.C.
e que mais uma vez reforça essa relação que a ilha de Ortigia tem com o mito. Ortigia teria sido a ilha onde nasceram Apolo e Ártemis, antes de mudar o nome para Delos. Essa parede que vemos aqui já não é tão antiga, como a própria janela denuncia. E aí você tem o ponto importante na Sicília, não apenas, mas principalmente, dessas camadas históricas que representam as sucessivas civilizações que aqui estiveram.